Bom dia, Vamos lá então, gente. Hã? bom dia, prof. Bom dia. Estamos aqui em experimentos. Ó, agora vai, hein? Muito bom. Agora ficou tranquilo, né? Sim. Alô? Tá, beleza. Então, olha só, gente. Vou ter que me adaptar um pouquinho aqui, tá? Então, ó, a gente está vendo genética, nós estamos vendo a primeira lei, ok? Na primeira lei, vocês lembram lá rapidinho, que tem azão e tem azinho. Certo, nenes? Muito bem. Diante disso, o que eu vou poder formar? Lembrando que sempre nós vamos estar trabalhando aos pares, porque vem um da mãe e vem um do pai. Então, nós vamos ter a possibilidade de montar os genótipos, azão, 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 azinho e azinho, azinho. Nada disso daqui deve ser novidade para vocês. Ok? Perfeito. Olha só, gente, dá até para mudar de canetão. Olha só, isso daqui a gente chama de genótipo. E isso daqui vai resultar, não deu mais certo, porque acabou a tinta do canetão vermelho. Isso acontece em sala. Veja que eu estou trazendo vocês para a sala de aula, hein? Nós vamos ter os fenótipos. Ok? Que são o quê? São as características. Muito bem. Aí o que a gente fez? Nós fizemos alguns cruzamentos. Por exemplo, azão, azinho versus azão, azinho. Certo? A gente monta o chiqueirinho. Chiqueirinho, um dos indivíduos numa linha e o outro indivíduo numa coluna. Ok? Tudo bem, gente? Vocês estão muito quietos. Tranquilo. Tá, só revisando. Então vai ficar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Vocês me veem, gente? Sim, né? Pequenininho, né? Vejo. Tá, perfeito. Então, olha só. Agora, o que nós tínhamos até então? Esse cara dava um fenótipo, correto? Estes davam outro fenótipo, ok? Por Uhum. quê? Porque eu tinha o seguinte, isto é primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel é condominância. Tá? Condominância. Ou seja, o alelo dominante domina o alelo recessivo. Perfeito? Sim? Perfeito. Por isso que nós vamos ter o seguinte, sempre quando tem um encontro de azão com azinho, esse fenótipo sempre vai ser um fenótipo dominante. Ok? Agora veja só, eu vou evoluindo agora na primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela tem algumas variações que foram sendo descobertas ao longo dos anos. Então, nós descobrimos o que a gente vai ver por primeiro agora, um negócio chamado de genes ou alelos letais. Genes ou alelos letais. O nome já está dizendo para mim, né? O que ele está dizendo para mim? Que o menino é perigoso. Que o menino é perigoso, isso, muito bem. Então, olha o que vai acontecer. Então, agora você fica com esse quadrinho aqui, mas agora nós vamos ver o seguinte. Nós podemos ter um novo alelo. Isso é muito legal, ó. Lembram que alelos são as letrinhas, né? Então, nós temos o alelo azão, nós temos o alelo azinho, e vai aparecer um terceiro alelo, certo? Que eu vou ter que prestar muita atenção no exercício para ele me dizer quem é. Qual a representação? Eu vou usar o azão Lzinho, certo? Então, veja só. Agora eu tenho o alelo dominante, que eu estou circulando, o alelo recessivo e o alelo letal, por isso o Lzinho.
Então, este cara aqui é letal. Galera, a minha pergunta para vocês é o seguinte: por que que ele é letal? Ou, desculpa, não seria bem essa a pergunta. Seria, da onde que ele apareceu? Eis a grande questão, né? Talvez ele tenha sido carregado de uma cruzação há milhares de anos atrás e ele continua aí como infiltrado. Vamos lá, gente. Da onde que ele apareceu, galera? É sério. Vamos lá. Ele veio de algum lugar, mas da onde que aparece? Vamos pensar um pouquinho. Vocês têm conhecimento suficiente para falar para mim. Só tem que pensar um pouquinho. O que que esse A aqui, ó? O que que esse A aqui está representando? Tem que voltar um pouquinho no nosso conteúdo. Esse A aqui é a representação do quê? Um alelo dominante. Isso, mas o que que ele está representando? Ele está representando um... Um gene, um fenótipo. Isso, perfeito, gene. Então, agora pensa só. O que que é o gene? São cadeias de DNA. Muito bom, ótimo. O gene é o DNA, correto? Muito bem. Esse cara aqui está representando o quê? Outro gene, correto? Que também é um pedaço do DNA. E esse cara letal aqui que apareceu diferente na nossa história aqui? O que que ele está representando? Mesma coisa, não é, gente? Também um gene. Muito bem. Este é igual a este? Perguntando de novo porque uma moto passou. Este é igual a este? Este é igual a este? Teoricamente sim, eles são dois genes. Isso, mas eles eles... são diferentes, eles têm características diferentes. Perfeito. Este daqui, o terceiro que apareceu, é igual a este ou igual a este? Ele também é um gene, mas ele vai ter característica diferente. Perfeito. E aí, gente, da onde que surgem as características diferentes? Como que elas surgem? Das mutações. Muito bem! Isso aí, galera, muito bom. Viu como vocês conseguem, vocês sabem? É só conectar as coisas. É uma mutação. Ok? Então aconteceu uma mutação e surgiu um novo gene. Ou melhor, uma variação nova no mesmo gene, correto? Vamos ajustar o nosso quadro aqui. Aí, ó, nossa, top. Gostei muito. Depois tem que ter a avaliação de vocês. Vamos lá. Então, olha o que que acontece. Nessa questão dos genes... Opa, tô fora da tela, né? Aqui. Isso. Questão dos genes letais, olha só. Eu vou ter o seguinte. O cara com azão, ou azinho, ele vai ter um fenótipo. Fenótipo 1. O cara azinho, ele vai ter o fenótipo 2. Só que agora apareceram outros fenótipos, correto? Uhum. Como é que vai ser agora? Eu também posso usar o azão Lzão, o azão Lzão. Lzinho, desculpa. Isso daqui vai me dar outro fenótipo, o terceiro fenótipo. Ok? O que vai acontecer? Este daqui, olha o que acontece. Morre. Certo? Tadinho, gente. Exatamente, ó. Vou pôr uma cruz para ele. Morreu.
Os outros seguem o que o exercício me falar. Perfeito? Perfeito, gente? Então, Uhum. toda vez que estiver o alelo, então coloca lá, ó, alelo em duplicidade, isto é igual a morte. Ok? Vamos tentar fazer um negócio aqui. Vocês me ajudem aí, me orientando, tá? Tá compartilhando, né? Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Olha aqui, ó. O meu exercício, ele pode trazer isso aqui para você. Tá aparecendo, né? Deixa eu aumentar. Isso, perfeito. Olha só o que vai acontecer. Vocês estão vendo a apresentação, galera? Só me falem, por favor. Sim. Sim? Tá. Cheio dos Então, Mickey olha Mouse só. aí. Os caras aqui, ó. Tá mostrando o seguinte para você. Que existe o alelo azão, tá? Eu consigo riscar aqui para vocês com calma, porque eu estou no cursor, tá? Ó, existe o alelo azão e existe o alelo azão Y, tá? Quem que é o alelo azão Y? Esse cara aqui é o gene. Tenham paciência com o cursor, tá? Porque eu estou no cursor. Letal. Força. Não, senão eu quebro aqui. Beleza, então esse cara é o letal. E esse aqui, o azão aqui, é normal. Aí o enunciado do exercício vai trazer isso para você. O azão determina a coloração preta dos ratons. Certo? Quando eu tenho um heterozigoto, o raton vai ser amarelo. Nunca vi um rato amarelo, mas tudo bem. Certo? Agora, quando estiver em duplicidade o gene letal, o ratão tá lá esperneando com as perninhas para cima, lá, ó, morreu. Muerto. Na verdade, esse ratão es muerto, não, nem nasce, Meu Deus. tá? Não existe nascer para esse cara. Aí que está o esquema desse exercício. Esse quadradinho del ratão muerto não é contado. Nossa senhora, é uma aula multidisciplinar aqui, Não, bilíngue. É um show de conhecimento. Tudo bem, gente? Certo? Tranquilo. Mas assim, eu preciso ler o enunciado do exercício. Ok? Vamos tentar fazer aqui na folha de volta. Vamos. Sebama. Nós, Vaquita, daqui a pouco. Vamos manter. Aí, sim. Beleza? Voltou a folha, né? Então, vamos dizer assim, exercício igual do rato lá. Falou assim para mim, que o azão, desta forma, determina coloração preta dos pelos. Quando tem o azão com o azão, lá ele usou o Y, vamos usar o L, tá? Determina pela coloração amarilla. Ok? Agora, azão Lzinho, azão Lzinho, isto é igual a morto. Muerto. Graças. Eu pergunto para vocês o seguinte: se eu cruzar dois ratos amarelos, quais são os resultados que eu vou ter? Mão na caneta e vamos lá, galera. Se eu cruzar dois amarelitos, azão L versus azão L, o que você terás? Razão L ao quadrado. E o que mais? Vamos organizar o quadradinho de Puné? Vamos. Olha lá, galera.
É isso que eu estou falando para vocês. Galera, tem que pôr o lápis aí no papel, tá? Então, olha lá, ó. Esse daqui eu vou colocar na coluna. Azão L. Este daqui eu coloco na linha. Azão L. Ok? E daí eu vou fazer o cruzamento. Então, ficou um pouquinho esquisito aqui, mas vamos corrigir aqui. Olha só, o que eu vou ter? Azão aqui, azão L aqui, a gente risca aqui, já que não dá para apagar. Vamos lá. Ó, azão L. Azão L, azão L, azão L. Muito bem. Eu peço para vocês agora me falarem qual é a proporção fenotípica. Se eu não me engano, tem que. Ô, professor, tem que cortar. Peraí, não estou escutando. Pode falar. Tem que cortar o alelo que ele não vai nascer, que é o de morte, e contar os outros 3 como os prováveis. Isso, então olha lá. Esse cara aqui, ó, existe na proporção fenotípica? Pelo jeito não. Não, porque. Não, porque ele nasceu? Não nasceu. Isso, então ele tem cor? Não tem cor. No máximo deve ter ficado roxo. Na verdade, nem foi formado, tá? Não tem a formação dele. Então, o que acontece? Esse cara está morto. Ou muerto. Dead. Ok? Este cara aqui, que cor tem? Preto. Preto, muito bem. E esses dois aqui? Amarillo. Amarillo. Como eu faço a proporção fenotípica, então? Cara, você vai ter 33% do azão e você vai ter 70% ali do azão AL. Vamos lá, gente. Nós 100% antes era igual a esses 4 quadradinhos, né? Ou 4 quadradinhos igual a 100%. Esse cara eu não conto. Agora, então, os 3 quadradinhos são igual a 100%. Ok? Entenderam? Uhum. Então, 100, eu vou ter aproximadamente 33% do quê? De ser preto. De ser preto. Muito bem, preto. E eu vou ter aproximadamente 66% Ser amarelo. amarelo. Amarillo. Muito bem. Eu posso simbolizar de que forma também? Fração? Isso, 1 terço. muito bem. Essa é a pegadinha do exercício, tá? 1/3. Ou o outro, como é que é? 2 terços. Perfeito? Começou a perder a graça, ele vai misturando matemática e já fica assim meio ressabiado. Semana que vem vai piorar, então. Entenderam por quê, galera? Sim. Então, vamos lá. A dica: quando eu for resolver um exercício, eu logo perceber que eu tenho estas porcentagens ou estas proporções, que esse exercício está falando sobre genes letais. Então, a proporção é diferente, ok? Dúvidas por enquanto? Por enquanto, ok. Ok? Vamos trocar o quadro. Olha que chique. Ha! Mais rápido do que em sala de aula. Não precisa nem apagar. Não. Olha só o que acontece, então. Vamos ajustar aqui nosso quadro. Gostei. Vamos lá. Mais um assunto. Mais um assuntozinho para vocês. Próximo assunto. Até agora nós estávamos trabalhando com dominância. Agora nós vamos trabalhar com dominância
ou dominância incompleta. Que mão bonita, professor. Ok? Obrigado. Palhaço. Joia por enquanto? Já. Não expliquei nada, tá tudo joia, né? Olha só, o que que acontece aqui, galera, ó. Primeiro eu vou ter assim, ó. Eu vou ter com dominância é o que a gente viu até agora, para vocês não se perderem, ó. O que que significa? Azão domina azinho. Significa então que o heterozigoto tem fenótipo dominante. Ok? Uhum. Lembraram? Ótimo, vamos lá. Agora, quando eu falo em codominância ou dominância incompleta, agora eu não tenho mais dominância. Não tenho mais dominância. Ou seja, o azão não vai dominar o azinho. Beleza? O que que vai acontecer? Azão e azinho, olha lá a dica, vão coexistir. Ok? Vão coexistir. É o fim da opressão. Exatamente. Então não tem mais dominância. Aqui significa que eles vão coexistir. Vão pensando que a pergunta logo é qual? O que é isso, né? E a dominância incompleta, azão e azinho vão misturar. Misturar. Perfeito? O que será que é isso, gente? E agora, o que vocês acham que é? Cara, difícil dizer. Então, eu achava que quando eles iam coexistir, ia misturar. Agora eu não sei. Então, gente, aí que eu queria falar para vocês. Na literatura é muito controverso isso, tá? Beleza? Tem alguns livros que trazem que a codominância é quando eles misturam e a dominância incompleta é quando eles não se misturam. Então, o que que a gente tem que prestar atenção? No enunciado do exercício. Tá? O enunciado do exercício vai me dizer como ele é. Então, ele vai poder ser assim, ó. Tá? Então, presta atenção lá nos desenhos que vocês estão vendo das vaquinhas. No primeiro desenho aqui, ó, na primeira imagem, você tem o seguinte. Você tem o seguinte comportamento. Um indivíduo branco cruzado com um indivíduo preto vai dar o quê? Vai dar sempre malhado. Então, as duas cores continuam aparecendo. Ok? Beleza? Olha lá, ó. Esse indivíduo aqui, ó, quando cruzado, um indivíduo que é malhado com um indivíduo que é malhado, pode dar branco, pode dar malhado e pode dar preto. Ok? Então, esse daí está mantendo as cores. Que é por isso que o gado é malhado, é cachorro, tem pintas, é devido a essa herança que a gente está vendo agora. Agora, pode também ser assim, ó. Um fenótipo rosa com um fenótipo branco misturou. Foi o que o Pedro falou ali. Ok? Beleza? Sim ou não? Sim. Ótimo. E também pode ser assim ainda, ó. Você já viu isso também, com certeza. Vermelho com branco, pode dar vermelho, pode dar branco e pode dar o intermediário, ó.
que é essas flores com manchinhas, ó. Ok? Então eu tenho essas duas possibilidades quando a gente fala em codominância, nossa senhora, e dominância incompleta. Perfeito? E aqui, ó, para nós temos no nosso organismo o tipo sanguíneo, né? O nosso tipo sanguíneo pode ser A, pode ser B, pode ser O e pode ser AB. O AB, o que significa? Que o A e o B estão ali. Então, nós vamos ter ali proteínas A e proteínas B no nosso sangue. Enquanto que no A só tem A, enquanto que no B só tem B, e no O não tem nenhum deles. Então, também é um exemplo de codominância, também é um exemplo de codominância aplicada a nós, ao nosso tipo sanguíneo. Perfeito até aqui, gente? Sim? Alô? Tudo ok. Beleza, gente. Obrigado. Vou parar aqui a apresentação. E vamos voltar para cá. Voltando para nosso quadro branco. Olha só. Então, o que eu tenho que prestar atenção? No enunciado do exercício. O que aparece mais para vocês e nos vestibulares, Enem, concursos e tal? Normalmente é esse exemplo aqui que aparece, ó, da flor, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, a flor, a Amaryllis, ela pode ser bezão, e ela vai ser branca. E eu posso ter também a flor vezão, que vai ser vermelha. Ok? Quando eu faço o cruzamento entre estas flores, ou seja, bezão versus vezão, eu vou ter um indivíduo. Então, esse aqui é o cruzamento P, e esse é F1. Eu vou ter todos os indivíduos como? Alô? Vezão. 100%. Ok? Aí eu quero F1. Me digam como vai ser a F2, por favor. Como é que eu faço F2, galera? O chiqueirinho? Chiqueirinho, mas o cruzamento da F2 como é que é? Quem que vai dar F2? Lembram? Não? F1 versus F1. Dois indivíduos da F1 cruzando. Então, para obter F2, eu vou fazer o cruzamento bezão versus bezão. Façam lá rapidão, vamos lá, como é que é? Qual o resultado eu vou ter? Pode ser totalmente B, pode ser BV e pode ser totalmente V. Muito bom! Eu vou colocar esse cara aqui na coluna, bezão. Lembra que tem que separar. Por quê, gente? Porque formou gameta e o gameta carrega só metade do material genético. Lembram? A gente tem que entender isso. Então eu vou ter bezão, e na linha eu coloco bezão. Muito bem. E agora monta o quadradinho de Punnett ou xadrez mendeliano, como você queira chamar, ou mesmo chiqueirinho. Muito bom. Então eu vou ter assim, ó, bezão, bezão. E eu quero agora de vocês a proporção fenotípica. Qual é a proporção fenotípica deste cruzamento? Vamos, monstros. Vamos lá, a gente vai ter
meio ou 2/4 de BV, 1/4 2 de... quartos de BV, que é igual a 1 meio, né? Isso, Que vai ser o quê? BV? isso. BV. Tá, prossiga. Aí você tem 1/4 ou 25% de BB. E essa mesma proporção para VV. Muito bem. Ó, veja, você acertou o exercício parcialmente. O que acontece? Por que, monstros? Porque esse aqui não é o com dominância, é dominância incompleta e codominância. Isso? No? Então não sei. O que eu pedi para vocês? A proporção Qual? fenotípica. Isso. E o que você me respondeu aqui? Proporção genotípica? Genotípica. Muito bem. Esses são os genótipos. Muito bom. Isso aí, galera. Ó, perceberam o erro, né? E isso é muito comum, porque às vezes eu confundo ou não presto muita atenção, por isso tem que fazer com calma também, tá? Então agora vamos lá. Essa é a proporção genotípica. Qual é a proporção fenotípica? Aí você me desculpe, mas eu não sei responder. E vamos lá, olha lá. Que cor que é Bzão, Bzão? Flor branca. Que cor que é o Vzão, Vzão? Flor Vermelho. vermelha. Que cor Vzão, Vzão? Versão Rosa. vermelho. Hã? Bzão, Vzão? Ah, rosa. Rosa, porque lembra que não tem mais dominância agora? Beleza? Gente. Então vamos lá. Nós temos 50% ou 1 meio de rosa. Nós temos 1/4 ou 25% de branca. Nós temos 1/4 ou 25% de flores vermelhas. Muito bom, galera. Isso aí, ó. Pronto. Fechou.